Olá, aqui é Fernando Vide, iniciando mais uma gravação de canalização de uma mensagem da equipe espiritual. E aqui eu já me coloco em sintonia com a equipe e vou me permitindo ser o portador da mensagem, o mensageiro. E é engraçado porque está me vindo a cena, uma imagem de um pombo-correio, como se ele segurasse no bico um envelope. Olha só. Tô curioso para saber o que tem dentro desse envelope aqui. E no que chega é como se ele pousasse e o envelope ele se abrisse sozinho. E ali estivessem palavras, muitas palavras, um pequeno texto. E é como se fosse uma mensagem, uma comunicação. É como se fosse algo, vou me colocar assim como o destinatário da mensagem, como se algo que eu esperasse muito receber, algo que eu quisesse muito receber. E tá me vindo que essa mensagem é como se fosse um ensinamento, é um ensino, é como se tivesse ali a resposta para algo que eu precisasse muito, algo que as pessoas em geral pedem para o plano espiritual e ficam aguardando para ver quando que vai chegar minha resposta, quando que vai chegar. Então é como se a gente esperasse por respostas, por informações, mensagens, e a gente ficasse na expectativa, ô divino, ô Deus, ô santo, ô tal. Quando que você vai me responder? Quando você vai enviar aquilo que eu estou te pedindo? Né? Às vezes a gente pede, mas parece que a resposta não vem. Então é como se eu visse essa ave trazendo uma resposta e ali está dizendo, aqui está a resposta que você pediu. Aqui está a resposta que você pediu, olha só. Aí eu vou ler, né? Vou ver o que está escrito lá. Então eu vou me concentrar aqui, o que está escrito nesse envelope. Então eu tenho a sensação como se eu pegasse esse envelope e lá estivesse escrito assim. Começa assim, ó, aqui estão, aqui está, mas parece que é plural também, aqui estão as chaves de conhecimento, as chaves daquilo que você pediu. Ó, tá me vindo para dizer assim, as leis divinas, as 7 leis divinas, ou as 7 leis universais, as leis herméticas, né, trazem a chave para a libertação do karma, da dor e do sofrimento, a fim de que a humanidade não mais necessite passar por desafios e dificuldades. Se a humanidade seguir essas leis divinas à risca, no sentido de não se desviar do caminho no propósito, respeitando essas 7 leis, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, entender como que funciona o processo da lei de polaridade, vibração, mentalismo, as leis herméticas mesmo, né? A humanidade mais facilmente tende a trilhar melhores caminhos e deixar de encarnar para ter que reparar danos, superar karmas, resgatar pendências com o passado em razão de sementes ruins que plantaram. Tudo aquilo que a gente plantou, a gente colhe. Boas sementes vão trazer bons frutos, sementes ruins vão trazer frutos ruins, amargos, desagradáveis. Então está me vindo muito para dizer isso para vocês. Essas são as chaves que abrem todas as portas. Se você aprender a utilizá-las para abrir as portas da maneira correta, portanto, né, a resposta para os seus problemas não vão existir mais problemas, não vai existir dor e sofrimento. É uma construção, é claro, né? Não se apaga o karma de um dia para o outro, de uma hora para outra. Mas se você trilhar muito bem a jornada atual, seguindo as leis divinas, no mínimo você já garante plantar boas sementes na vida atual, não violando tais mecanismos universais, e, pelo contrário, seguindo, portanto, a risca, né, a lei divina, seguindo num caminho de equilíbrio, de harmonia, e com isso você já garante que uma próxima encarnação seja no mínimo muito melhor do que a encarnação atual. Se na encarnação atual você sabe que você pode já estar num processo de uma vida mais confortável ou numa situação em que você já amadureceu muito bem, então saiba que você pode na vida atual plantar sementes maravilhosas para colher uma vida futura. Então tem muitas pessoas que se esquecem de pensar na encarnação futura, pensam só nessa encarnação aqui. Às vezes essa encarnação, para algumas pessoas, pode ser uma encarnação de resgate kármico do começo ao fim. Outras podem ter a colheita de bônus e dos ônus, né? Ônus e bônus e vem mesclado ali. Alguns podem colher mais bônus. A grande questão tenha conhecimento de como superar com maior facilidade e resgatar mais rapidamente karmas
portanto, os karmas negativos, né, do passado, e plantar boas sementes para colher bons karmas, né, na vida atual ainda e pensando já em vida futura. Nós temos que ter planos de longo prazo. Nós temos que ter planos de longo prazo e aqui pensando em encarnações futuras. Quando a gente está falando de evolução, é diferente de você estar falando em anos. Aqui a gente está falando de vidas, de encarnações, de éons, ou seja, gerações e eras adiante. O ser humano deveria começar a pensar assim, mas não, fica atento demais ao calendário. Quantos meses, quantos anos vai levar para eu passar e superar a situação? Não tem que pensar em anos, tem que pensar em vidas, em encarnações. Então, na vida atual eu tenho tal dificuldade, então eu tenho que pensar em superar bem aquilo e fazer muito bem meu processo, meu papel atual, para que então eu possa não precisar lidar com isso numa próxima encarnação, uma encarnação futura. Mas só na outra encarnação? Então, a gente tem que pensar o seguinte: pela nossa ignorância e desconhecimento das leis divinas, no passado de outras vidas podemos já ter feito muita coisa errada. Nada é por acaso, ninguém colhe na vida atual algo que não tenha plantado. É por uma questão de lei divina. Livramentos são proporcionados quando nós temos merecimento, para não passarmos por determinada situação. Então, se algo está desafiador, no mínimo foi por livre-arbítrio nosso, né? Nós escolhemos trilhar esta ou aquela jornada, nós escolhemos. Nós só estamos onde estamos porque escolhemos. Ou porque escolhemos durante esta vida, ou porque escolhemos antes de encarnar, ou porque já escolhemos em uma vida passada um caminho que ocasionou, por exemplo, problemas que trariam a necessidade de resgate em vida futura, e essa vida futura é agora, por exemplo, né? Então, entenda os mecanismos das leis divinas. Entendendo as leis divinas, então nessa cartinha diz exatamente isso, né? Compreenda as leis divinas e você terá as chaves para superar todos os problemas, transcender o karma e não necessitar mais encarnar. Essa é a mensagem que vem para nós, porque a gente sempre aprende, eu também sempre aprendo muito aqui, né? Então é essa mensagem espiritual que chega. Gratidão, Pombinho Correio, que trouxe a mensagem para a gente, e eu agradeço demais, agradeço a oportunidade de ser também um mensageiro, e espero que vocês tenham compreendido o recado. Se você achou que essa mensagem foi importante, válida para você dentro do seu processo, deixe seu curtir, deixe seu joinha. Convido você a conhecer meus livros, inclusive um deles fala sobre as leis universais. Se você tiver interesse, talvez seja por isso que até está sendo ressaltada aqui a mensagem hoje, né? Você pode ver na descrição do vídeo, tá? Então eu desejo para todos nós muita luz, paz, consciência e planejamento de vida e de encarnações à frente, né? Fazendo o que na vida atual? Plantando boas sementes, sendo pessoas cada vez melhores. Dentro do possível, é claro, mas caminhando sempre em frente, né? Com essa intenção de melhorarmos sempre. Muita luz, paz e harmonia nas nossas vidas. Convido você a se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e compartilhar esta mensagem com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar. Um grande beijo, abraço e até mais.